Salut à tous, aqui é a Manu do Francês Fácil e no vídeo de hoje eu vou trazer 5 erros que os franceses, que na França a gente comete, gente, com a maior naturalidade da vida, tá? E eu vou te explicar a regra também, assim você vai poder comparar com aquilo que você aprendeu também e você pode aplicar a regra gramatical, gente. Gente, falar como a gente diz em livro não é errado. Às vezes a gente vê muito post aí nos livros na vida. Tá, mas o livro tá certo? Então fale aquele que você aprendeu, com que você está confortável, tá? Eu só tô trazendo esse vídeo aqui pra ti, para quebrar um mito aí, para você entender que faz parte, na verdade, que erros na expressão do idioma, no cotidiano, faz parte da realidade de qualquer idioma. Também aproveitar para te encorajar a praticar, independente de você às vezes se sentir seguro, pratique sempre que for possível. Eu sempre aconselho as pessoas a não se limitarem à sua competência para se expressar, mas não se repouse também naquilo que você adquiriu e sabe que não está muito certo, né? Continua avançando, continua estudando e eu estou aqui nesta missão, estou contigo, tá? Tem vídeo natural, tem podcast que a gente faz totalmente em francês, enfim, tem muito conteúdo aqui para te ajudar nessa missão de aperfeiçoar o teu francês, d'accord? Mas sem perder muito tempo, vamos lá ver os 5 erros que eu quero trazer aqui nesse vídeo, d'accord? Mas antes de começar, eu queria pedir a opinião de vocês, você que já estudou francês na França, que já praticou na França, o que vocês acham da correção? Vocês acham que os seus amigos em francês te corrigem? Os seus amigos franceses, né, ou francófonos, mas eu vou puxar mais pro francês porque para mim o francês do quebecois ele é bem diferente no assunto. Eu acho o francês mais exigente quando ele ouve alguém falar francês, ele tem tendência às vezes a querer corrigir. Já o quebecois, você fala um pouquinho, para ele tá tudo bem. Não, você fala muito bem, eles têm essa noção assim de elogiar o seu francês. O que para mim pode ser bom os dois lados. Eu acho que a vida é uma vida, a melhor coisa é uma vida de equilíbrio, onde você tem um pouquinho de correção para te ajudar a avançar e também tem um pouquinho de encouragement, como a gente diz em francês, né, para te ajudar também a te sentir melhor na tua autoestima, né? Mas os dois aí extremos eu acho que talvez não seja o ideal quando o seu objetivo é avançar cada vez mais. O primeiro erro que eu quero trazer para vocês, gente, é usar os verbos apporter, emporter, amener e emmener de uma maneira aí um pouco misturada, tá? De maneira geral, se eu tiver que resumir, porque eu já fiz um vídeo sobre o assunto, ele está linkado aqui nesse vídeo e também está na descrição deste aqui, você usa apporter e emporter para objetos, amener, emmener para pessoas, coisas animadas, tá? Seres vivos e viventes, d'accord? Então, essa é a primeira distinção que você tem que fazer. E para fazer um resumão também, quando você tem com en na frente, o emporter, o emmener, partir com aquela coisa, né? E já quando você tem o amener e o apporter, deixar uma coisa, pegar uma coisa de um ponto A a um ponto B, que essa coisa seja um objeto ou seja um ser vivo, aí em função você vai buscar um ou outro, d'accord? Essa é a definição na teoria, mas na prática, de maneira geral, minha experiência. Na França, o apporter e emporter você não ouve sendo usado para seres vivos, pessoas. Eu nunca ouvi, por exemplo, j'ai apporté ma mère chez sa sœur, né? Tipo, ou seja, eu levei, né, a minha mãe, eu trazi, sei lá como é que você traduz em português, porque eu não gosto de que a gente se apegue a essa tradução de levar e trazer, mas assim, apporter ma mère não faz sentido e na França eu não ouço as pessoas usarem, não lembro, na verdade, de ter ouvido as pessoas usar para seres vivos, né, animados. Já no Quebec, gente, esse erro é super comum. Eu lá na igreja, a primeira vez que eu vi, veio uma senhora dizendo j'ai apporté mon petit-fils. J'ai apporté mon petit-fils, né, quer dizer, eu trouxe o meu netinho, mas assim, vous avez apporté, não, vous avez amener, tá? Porque o petit-fils, o seu netinho, é um ser vivo, então você tem que dizer amener, tá? Então, assim, no Quebec essa confusão acontece. Na França, usar apporter ou emporter para pessoas, eu, Manuela, não lembro de ter ouvido. Se algum amigo, professor, alguém que viveu na França já ouviu, escreve aqui nos comentários, tá? Mais uma confusão que essa é unânime, gente, e ainda hoje de manhã eu fiz ela, é usar amener e emmener para coisas, o que não deveria ser. Por exemplo, hoje de manhã o Jean disse j'amène à manger,
j'amène à manger, ou seja, eu trago, levo comida, mas comida não é ser vivo, né? Então ele tinha que dizer j'apporte à manger, j'apporte, mas como é muito comum a gente usar amener e emmener para coisas, esse tipo é o tipo de coisa que passa batido e a gente nem liga mais, tanto é que eu respondi tu veux amener quoi? Tu veux amener quoi? Ou seja, o que você quer levar, sabe? Então, tipo, levar ou trazer, como eu falei, né? Não sei pegar a tradução, mas, tipo, até eu entrei na dele, porque é muito comum mesmo a gente usar amener e emmener para coisas também, coisas assim, inanimadas. O segundo erro que a gente faz bastante, esse eu faço um pouquinho menos, porque desde que eu comecei a dar aula eu fiquei mais atenta, né? É o uso da preposição chez. Literalmente, gente, chez é na casa de, tá? Vamos dizer, essa é a primeira tradução. Tem outras e outros usos, mas vamos guardar que chez é na casa de. Por exemplo, je vais passer le week-end chez ma mère. Eu vou passar o final de semana na casa da minha mãe. Mas também você usa esse chez quando você quer falar de uma profissão que é representada por um profissional e você vai ver aquele profissional. Vou te dar um exemplo. Chez le coiffeur, que é o cabeleireiro. Chez le dentiste, que é o dentista. Chez le boulanger, tá? Que é o padeiro. Então, toda vez que você quer falar que você vai nesses lugares usando o nome da profissão, você tem que usar o chez. Por exemplo, je vais chez le coiffeur ce soir. Eu vou no cabeleireiro hoje à noite. Mas se eu quiser me referir ao lugar, eu já não posso mais usar o chez. Eu tenho que usar o. Então, vai ficar je vais au salon de coiffure ce soir, que é a mesma coisa que dizer je vais chez le coiffeur ce soir. Outro exemplo. J'ai un rendez-vous chez le dentiste. Eu tenho um encontro marcado, uma consulta aí no dentista, mas eu posso dizer j'ai un rendez-vous au cabinet dentaire. E que eu tenho uma consulta, um encontro marcado aí no cabinet dentaire. No gabinete dentário. Não faz sentido, mas é um local, muitas vezes, onde tem vários dentistas, tá? C'est un cabinet dentaire. Então, se eu estiver falando do dentista, eu tenho que dizer chez le dentiste. Se eu estiver falando do local, o cabinet dentaire, tá? É muito comum, em vez de usar o chez, quando você tá usando aí o nome do profissional para falar o lugar onde você vai, é muito comum as pessoas não colocarem o chez e colocarem o, tá? Então, je vais au coiffeur, o dentiste, o garagiste, o docteur, ok? Então é um erro super comum, gente. Mas antes de continuar, você já curtiu esse vídeo? Já deixou um comentário para ajudar a Manu? Se não, aproveita desse momento e vas-y, lâche-toi, né? Ou seja, vai fundo, porque você me ajuda, eu te ajudo e essa corrente ela é maravilhosa, d'accord? Mas vamos continuar. O terceiro erro, gente, é na construção si mais o imparfait ou plus que parfait e o conditionnel, que ele seja présent ou passé, tá? Ou, para de ficar falando essas regras todas e vamos lá aos exemplos, que é isso que te ajuda a entender, né? Si tu faisais plus d'efforts, tu aurais de meilleures notes. Aqui para dizer, se você fizesse mais esforços, né? Você teria notas melhores, d'accord? E o erro, gente, é que, como eu te falei, é si mais imparfait, si tu faisais, d'accord? Faisais é o imparfait do verbo faire, d'accord? O erro, gente, é colocar, em vez do imparfait, a pessoa colocar um conditionnel também. Então você pode ouvir coisas do tipo si tu ferais, tu aurais, né? Ou seja, conditionnel e conditionelles. Si tu ferais, tu aurais. Então o si mais o ré, gente, a gente aprende inclusive na escolinha que não pode, não combina, si e ré não se gostam, então não pode dizer si tu ferais, si tu serais, si tu mangerais, si tu aiderais, si tu commencerais, si tu... quoi d'autre? Vocês entenderam, né? Não pode, essa combinação não pode, é sempre si mais imparfait ou plus que parfait. O que é o plus que parfait? Vai ser construções do tipo si j'avais su, se eu tivesse estado ocorrente, se eu soubesse, né, eu teria vindo. Mas o si
j'aurais su. Não, tá? Esse erro é comum na França. No Quebec, ele é praticamente a regra também, gente. Pra quem vive no Quebec, nossa, o si mais o ré aqui é, tipo, muito comum mesmo, tá? Mas, assim, ele é bem... se você puder evitar, fica melhor. O seu francês fica muito mais bonito, tá? Mas se você cometer, os nativos cometem e acontece, mas tenta evitar isso, tá? O quarto erro super comum é a mistura da preposição on e a quando se trata de meios de transportes. Se eu tiver que te explicar basicamente, quando você entra no meio de transporte, que você pode ali se instalar nele, a gente usa on. Por exemplo, je pars en vacances en train, porque eu vou entrar no trem, né? Eu vou de férias de trem, eu vou entrar no trem e me instalar nele. Ou, por exemplo, je suis arrivé en bus, para dizer que eu cheguei de ônibus, né? Porque eu cheguei e me instalei no ônibus. Então, se a gente mantém essa lógica e a gente guarda a definição literal de que a se usa para transportes onde você se posiciona em cima, e que tipo de transporte você se posiciona em cima? Na moto, moto, na bicicleta, le vélo, na trottinette, que é patinete em português, né? Enfim, nesses meios de transporte, a gente se coloca neles, né? A gente não se instala dentro deles. Então, para eles, na regra, a gente tem que usar a. Por exemplo, Jean-Michel part au travail à moto. A moto, porque é de moto. E a moto é um meio de transporte onde ele se posiciona em cima. Mas na vida real, gente, a gente usa en moto, en vélo, en trottinette. Então, tudo isso para dizer que se você usar o a e o on no uso oral, tá ok, tá tudo bem. Todo mundo diz en vélo, en moto, en trottinette. E o último erro que eu quero deixar aqui para vocês, gente, é misturar os verbos se rappeler e se souvenir de, tá? Basicamente, eles têm a mesma definição. Tem aí uma sutileza quando você usa um e o outro, mas não é isso aqui que eu quero explicar para vocês. Porque se eles são muito próximos, se os nativos misturam, é porque eles têm uma definição em comum, tá? Só que onde o negócio pega com esses verbos é que a língua francesa, ela tem a noção de complemento. Eu já falei para vocês que é complemento objeto direto e indireto nesse vídeo que está aqui em cima e também está aqui embaixo. E quando o complemento ele é direto e indireto, influencia nas estruturas de quando você vai montar frases para evitar repetição, você vai pegar pronomes e em função do tipo de complemento você vai pegar um pronome ou outro, tá? Inclusive, eu já fiz vídeo sobre o assunto e está aqui na descrição deste aqui, tá? Só que esses dois, eles chamam estruturas diferentes. Porque se rappeler quelque chose, não tem preposição entre o verbo e o quelque chose, e é se souvenir de quelque chose. O que tem entre o verbo souvenir e quelque chose? Uma preposição. Então, eles não vão chamar as mesmas estruturas. Então, uma frase que eu quero deixar aqui para você se lembrar e guardar ela para você aplicar e usar. Por exemplo, alguém te pergunta: Manu, você lembra daquele dia em que aconteceu tal coisa? Você quer dizer eu me lembro? Em francês, você tem que dizer je m'en souviens. Je m'en souviens. Você não pode dizer je me souviens. Falta alguma coisa, porque je me souviens de quelque chose. Então, falta um complemento. Então, para trazer a noção de complemento, você vai dizer je m'en souviens, je m'en souviens, je m'en souviens. D'accord? Ok. Só que como o verbo se rappeler não tem preposição, é errado dizer je m'en rappelle. Je m'en rappelle. É errado. Normalmente, você tem que dizer je me le rappelle. É muito comum a gente dizer je m'en rappelle, tá? Mas é errado, mas faz parte do uso do idioma no cotidiano, tá? Então, assim, também não te quebre muita cabeça não com essa noção de qual é a diferença entre esses dois verbos, tá? No uso da vida, a gente mistura aí, usa os dois. Tem alguns contextos em que a gente vai usar por exemplo, um em específico, mas enfim, não é esse aqui o foco do vídeo. É só para dizer para você que
há essa mistura aí de, por exemplo, dizer je m'en rappelle, que não está certo. Ou, por exemplo, alguém pode dizer je me rappelle du jour de ton arrivée. Mas está errado, porque é je me rappelle quelque chose. Então é je me rappelle le jour de ton arrivée et je me souviens du jour de ton arrivée. D'accord? Então, enfim, essa é a regra, mas na vida você pode ouvir alguém dizer je me rappelle du jour de ton arrivée. D'accord? Bom, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. Eu posso trazer muitos outros e se vocês querem uma parte 2, onde eu trago, assim, esses erros que o objetivo não é pra dizer fala errado, não fala errado, tá. É só pra dizer pra você que existem coisas que você vai aprender na gramática, existem coisas que você vai aprender na vida e assim, todo idioma é vivo, tá? Eu acho que eu vou fazer um especial Quebec, porque tem uns erros aqui que são bem particulares do Quebec, que, por exemplo, na França você não vai ouvir, realmente não pelo francês, só se for alguém que estiver aprendendo francês, mas acho que eu vou fazer um vídeo especial Quebec. O que vocês acham? Escreva aqui nos comentários se vocês acham que é uma boa ideia, d'accord? E nós vamos ficar por aqui. Merci beaucoup de ter assistido esse vídeo, de ter ficado comigo, de ter compartilhado, que eu sei que você compartilhou, de ter deixado seu like, seu comentário, enfim, toda aquele pedido que a Manu faz de tout son cœur para tentar convencer o seu de me ajudar, assim como eu te ajudo, d'accord? Et c'est ça, et on se voit bientôt. Salut!